Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical e hoje a pauta são algumas dicas, extra o guia de estudos para o ciclo 2. E como é uma disciplina de educação musical, não poderia deixar de faltar uma atividade prática de vídeo, ok? Então vamos lá. Essa atividade ela se inicia amanhã às 8 da manhã, no dia 9, e vai até o dia 21 do 5, no valor de 9 pontos. Mas para aqueles que gostam de se organizar, então já estou passando desde já o passo a passo para facilitar aí para vocês. Vocês vão acessar o material disponível, né? Então a gente vai ter o slide dessa aula em PDF, mais uma leitura de apoio que eu vou mostrar aqui na aula que vai ficar, e mais os links de alguns sites que eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo é a nível de pesquisa, tá, pessoal? De curiosidade. Então, se alguém se interessar, esse material vai ficar disponível aí para leitura, mas ele não é necessariamente um material que é obrigatório a ler, é obrigatório acessar para realizar a atividade do ciclo 2. Por quê? A atividade do ciclo 2, ela já está no guia, né? São atividades práticas, são propostas que estão aí. E vocês vão escolher uma atividade, ou adaptar uma atividade, ou pesquisar uma outra coisa na internet, caso você queira, relativa àquele conteúdo. E é uma atividade prática, então não é para pegar lá e ler, falar agora essa aqui é a página tal do guia 2, é uma atividade que tem o objetivo do trabalho com ritmo. Não, não é leitura, gravação de você lendo a atividade, mas você aplicando. Eu posso pensar no formato online? Claro, eu posso convidar um aluno meu que eu estou dando aula particular para participar? Sim. Eu posso convidar minha esposa, eu posso usar meu filho. Cada um vai fazer aquilo que achar mais viável para você. Tá? Para sua gravação. É claro que quando tem uma pessoa participando, mesmo que na tela online, como nós estamos aqui na aula, aquilo fica mais interativo e mais interessante, tá? Caso alguém não consiga uma pessoa para realizar essa atividade, eu peço que faça ela, a gravação dela, de uma forma interativa, como se alguém estivesse te ouvindo, como se a pessoa estivesse participando, porque senão fica aquela coisa chata, parece que você está lendo uma atividade, parece que você está lendo um blog, e não é esse o nosso objetivo. Até porque, para quem já trabalha com aula ou quem está fazendo estágio, sabe o tanto que é difícil e as dificuldades que encontramos no dia a dia e na sala de aula. Tá? Então, o objetivo aqui é um treinamento, é uma pesquisa pessoal, para que vocês fiquem craques em atividades interessantes que possam futuramente ser aplicados, caso você se interesse. Se você não se interessar, pelo menos tem um material acessível aí para pesquisa, num futuro estágio, num futuro projeto seu, tá? Vocês vão escolher uma atividade apenas para aplicação ou adaptação. Vocês vão gravar essa atividade, como se você estivesse realmente fazendo ela com uma pessoa, com um participante online, com o seu aluno aí. É importante, essa participação para ficar mais dinâmico. E vocês vão fazer essa adaptação. E caso você não atue, também pode convidar quem quiser. Muitos aqui, às vezes, convidam a própria esposa, né? Às vezes tem gente que tem filho, o próprio filho faz a atividade como se fosse um aluno, e aquilo fica super interessante e mais dinâmico, tanto para correção quanto para você ver também a reação e as dificuldades ou não das pessoas para a realização daquilo. Vocês vão falar o nome de vocês, os objetivos, que não precisam ser idênticos ao guia, tá? Principalmente se você fizer uma pesquisa pessoal, a faixa etária que você pretende aplicar. Então, aqui tá bem amplo. Pode ser uma terceira idade, pode ser um adulto, pode ser um iniciante de música que nunca estudou música, pode ser criança, pode ser educação infantil. Então, aqui ficou liberado. Vocês podem escolher a página também do guia, que vocês podem se referir. Não é necessário ser uma atividade do guia, né? Falo novamente, hoje que nós vamos passar também outras ideias. E se você utilizar uma pesquisa própria, desculpa, que você fale de um site que você tirou do blog, não precisa colocar o link na atividade, mas só pelo menos citar o que você fez como pesquisa, tá? Então não precisa escrever plano de aula, não precisa colocar nada escrito, apenas o desenvolvimento da sua atividade e postar o link no modo não listado para correção. Preferencialmente no YouTube, tá, pessoal? Tem alguns vídeos que às vezes demoram para carregar aqui pra gente, outros formatos nós temos que baixar como download para depois fazer a correção. Então, se puder subir para o seu canal aí do YouTube, do próprio Unis ou pessoal, a gente agradece, porque facilita um pouquinho. E o vídeo não pode ultrapassar, de preferência, 9 minutos de duração, para não ficar muito extenso, tá? Mas também não durar 30 segundos. Ele tem que ter o tempo mínimo de 2 minutos, 1,5 minutos, até porque você vai falar também algumas coisas antes de fazer a atividade, e depois vem a parte prática propriamente, tá?
A gente pode utilizar ferramentas. No meu caso, eu tenho interesse de fazer uma coisa online. Posso? Pode, né? A gente pode utilizar o próprio Forms, que é do Google. Acredito que muitas pessoas utilizaram no período da pandemia. Você pode utilizar também outros recursos, também como, por exemplo, a ferramenta do Mentimeter. Ela é uma ferramenta onde as pessoas podem responder a um questionário, né? Você faz um cadastro com o seu e-mail, e aí você pode escolher um tipo de atividade. Por exemplo, eu posso escolher o tipo de nuvem, que é o mais comum, que é utilizado até na televisão, muitas vezes, e as pessoas vão digitando ao vivo as palavras e aquela nuvem vai se formando, vai aparecendo na tela. Você pode fazer perguntas, por exemplo, qual a minha música favorita? E aí você escreve lá e vai aparecer. Você pode trabalhar outros formatos também, tá? Você pode baixar, você vai compartilhar aquele link com as pessoas para que eles participem ao vivo. Então, para quem tiver o formato online, compartilhe a tela, se possível, para ir mostrando para a gente o que você está fazendo. Isso é importante também, porque tem aí uma maior interatividade, tá? Você pode também utilizar o Forms, claro, né? A gente pode utilizar ele, por exemplo, aqui na atividade que eu fiz aqui, é só um exemplo, tá, gente? Uma atividade de escuta ativa. Então, escute o trecho musical e marque a alternativa abaixo. Eu conheço essa música, mas não gosto. Eu não conheço, mas achei interessante. Não conheço e não gosto. Não costumo ouvir música instrumental. O que eu fiz aqui? Isso aqui é uma atividade sobre o rádio, que é uma adaptação da atividade do ciclo 2 do guia, tá? Eu coloquei ela, que era um formato antigo, de CD, né, mas de um livro mais antigo, e transportei isso para a realidade de hoje. Então, está aqui no formato do Forms. Então, vamos supor que eu estou convidando aí a Carol, o Francisco, né? Estou fazendo a minha aula online e eles estão participando ao vivo como alunos. O que a gente pode fazer? Compartilhar esse link no chat ou, né, no e-mail dessas pessoas, no próprio celular. E aí, eles vão responder esse Forms e aquilo vai aparecer já ao vivo as respostas, né? Aí você vai ter uma interação também na tela, né? Qual instrumento está em destaque numa melodia? E você coloca aquele áudio, né? E eles respondem se é violão, piano, cordas. Qual gênero musical ou estilo você mais se identifica? Eu identifico com o MPB, eu identifico com a música eletrônica, com a música erudita, tenho um gosto eclético. Então, assim, são 3 perguntas simples, né? Poderia ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, isso dá uma atividade super rápida e você consegue depois visualizar o resultado dos alunos. A gente faz isso aqui, né? Eu utilizo Forms nas atividades do próprio Unis, na atividade de 18 pontos. Então, é só para mostrar que não existe essa coisa de, o guia só tem atividades para crianças. Não, eu posso pegar aquele conteúdo e adaptar para uma ferramenta atual. E aí é interessante se você puder compartilhar esse link comigo, caso você queira, ou os resultados que você obteve naquela atividade, mas mostrar a tela, mostrar, né, que as pessoas estão realmente participando ali e que isso surtiu um efeito interessante, tá? No caso do guia, a gente tem uma atividade que é bem voltada para crianças ou adolescentes, mas a gente pode adaptar apenas os áudios para o público adulto. O restante eu acredito que não vai modificar muito, certo? Dá para fazer sim, tranquilamente. Tá? Isso aqui foi um exemplo de uma atividade do rádio. Por quê? O rádio ainda é um tema que é muito discutido e ele pode ser muito utilizado ainda no meio atual, tanto na escola regular quanto na escola particular, como um projeto. Ele ainda surte um efeito interessante, porque tem a ver com música, tem a ver com áudio e outras questões que podem ser tranquilamente trabalhadas, independente da faixa etária. Tá? O Mentimeter também ainda é possível utilizar gratuitamente, vocês podem fazer um teste com os próprios colegas, forma uma nuvem de palavras super interessante, vocês podem fazer aquela questão ao vivo e mostrar também para os próprios colegas. Eu vou mostrar aqui também algumas ferramentas, tá, de sites, né? Aí a gente vai sair um pouquinho do rádio para entrar em outros itens, como leitura, né? No caso aqui, para quem trabalha ou pretende trabalhar com criança, o Itaú Leia com uma Criança, ele trabalha numa plataforma que tem alguns livros, tá? E vocês podem ler isso ao vivo. O aluno pode ler no formato de tablet, ele tem um formato diferenciado para celular ou para o próprio notebook. E o que eu achei interessante é que você pode também baixar em PDF, se você achar mais viável, e mandar isso para os alunos,
ou utilizar na sua própria aula, ou você pode clicar em ver agora e ver ao vivo aquela história, né, aquele conteúdo. E aí fala assim, mas o que isso tem a ver, né, com a aula de música ou com a aula de artes? Você pode fazer uma historização, uma história sonorizada. Você pode trabalhar com os alunos, de repente, essa leitura interessante e tem o áudio, tá? Vocês conseguem utilizar o próprio áudio também, que é o que eu acho que para nós da música é interessante. Você pode utilizar como um novo fim, vamos criar um novo fim para essa história. Que instrumentos podemos utilizar? De repente você pode utilizar instrumentos de bandinha, fazendo o som de alguns personagens que aparecem aí na história que você escolheu, tá? Ou você pode utilizar, fazer uma sonorização. Vamos sonorizar essa história? A gente mostra ela na tela e a gente vai criando. Vai ter um narrador e outros vão sonorizar com a própria sacolinha de plástico, com um chocalho feito em casa. Então, é um tipo de material que dá para usar tanto ao vivo quanto presencial, quer dizer, online quanto presencial. Eu acho que também vale a pena, tá? E depois, se vocês quiserem ler, né, com mais calma, tem várias histórias aí. Tem o Inventeca, que também é bem legal. É uma plataforma de autoria para crianças, baseada num clube de livros de imagens. Também é bem interessante, tá? Ela apresenta histórias ilustradas que envolvem os leitores de qualquer idade e pode reforçar laços também, né? Basta escolher uma história, soltar a imaginação e contar a sua própria versão. Esse é mais legal ainda no sentido de musicalização, porque como ele não tem som e ele não tem uma cronologia de história, você pode pegar várias imagens e criar a sua história com os alunos. E participar, fazer uma invenção lá de música com historinha, de sonoplastia, e dá também efeitos bem interessantes, tá? Todos esses links vão ser disponibilizados aí para vocês mexerem aí à vontade. Tem o African Story também, que é bem legal, que são histórias africanas, tá? Que são compartilhadas e vocês podem também tá tendo acesso a essas historinhas, assim como também não só da leitura, mas como criação e dali compartilhar com os colegas através de algumas redes, como o próprio Twitter, o Face, tá? Eles dão, o YouTube mesmo, eles dão essa opção. Infelizmente, elas não são traduzidas, a gente não tem essa opção, mas mesmo assim dá para ver um material bem interessante, dá para montar mesmo, né? Uma apostila, um livro próprio. Por que não montar uma feira de livro, fazer um sarau na sua escola, né? E aí você tá utilizando essa montagem de histórias, mais a sonoplastia, mais uma fala de poesias, e agora vamos inventar aqui na escola as próprias histórias africanas, enfim. Eu acho que também dá um efeito interessante aí, né? Chama African Story. Eu vou postando aqui os links para vocês irem fuçando aí no computador de vocês, quem tiver interesse. Vocês vão ver que são plataformas interessantes. Tudo que eu estou postando, gente, pode ser que amanhã saia do ar. A gente sabe como são essas coisas, né? Infelizmente, o próprio site, às vezes a empresa retira aquilo do ar. Teve um super legal de rádio que estava no ar, sabe? E eles retiraram, que eu ia mostrar para vocês, chama Webeduc. Ela mostrava sobre as mídias de rádio, todo um projeto de como você pode trabalhar rádio na escola, mas infelizmente em turmas anteriores eu consegui mostrar, nesse ele já foi retirado do ar. Então, né, o que eu estou mostrando, assim, dá para usar agora. E pode ser que o mês que vem ou semana que vem aquilo não esteja no ar. Então, aproveitem. Se vocês gostarem de alguma coisa, tiver a opção de baixar em PDF, já vão baixando, porque sai do ar. Um mais específico, um pouquinho de música, é o Zorelha, que eu gosto muito também. Você pode escolher a música e pode colocar ou retirar músicos do palco. Esse já é mais específico para crianças mesmo. Não tem como, né, trabalhar com adulto. E o legal dos Orelha
é que vocês podem trabalhar essa coisa de retirar e colocar instrumentos no palco, tem a sonorização de cada instrumento em particular, e algumas músicas que vocês vão ver ali, ele trabalha com, vou compartilhar o link também, ele trabalha com músicas simples, conhecidas do cotidiano infantil, como O Tiriopo no Gato, Sapo no Lava-Pé, por isso que vocês viram esses desenhos aí. Eu gosto bastante também, espero que ele não saia do ar. Eu usava outro link, depois eu consegui esse aqui, e também está permitindo ainda a visualização, tá? E esses objetos educacionais, alguns deles são objetos, outros são sites específicos, como o do Itaú, que é um projeto, a gente não sabe por quanto tempo eles vão estar no ar, mas enquanto estiverem, a gente também pode utilizar. Então, são ferramentas extras que eu estou mostrando, caso vocês queiram utilizar recursos diferentes também, tá? Não precisa necessariamente, é claro, fazer sobre o rádio. Eu falei do rádio porque é uma coisa super interessante que pode ser trabalhada em qualquer faixa etária, mas não é o tema principal. E depois vai ter esse 4 maneiras de ouvir música, que é bem parecido com esse projeto que está no nosso guia de estudos, que ele fala sobre as questões que podem ser discutidas sobre o gosto musical. Por exemplo, você tem aparelho de CD, iFood, rádio, gravador, computador, o que, videokê, tem programas de música no computador, o que você estuda. É uma espécie de questionário que vai fundamentando a escolha musical dos seus alunos. Depois, numa próxima atividade, a partir de alguns questionamentos, tem quem gosta de dançar acompanhando as músicas, os estilos que eles conhecem por nome, como samba, choro, rock, rap, sertanejo, valsa. Depois, colocar uma apreciação, perguntar se eles já conheciam aquela música ou não. Depois, uma segunda audição para organizar em grupos com coreografias, ou separar por estilos musicais. Então, aqui fala um pouquinho sobre a questão da audição em diferentes aspectos. Por exemplo, o ouvir difuso, quando eu quero me distrair ou até para ajudar nas tarefas. É aquele ouvir que você... Pano de fundo, Você está ouvindo uma música e limpa na casa, você está ouvindo uma música e fazendo uma outra atividade que você goste. Já o ouvir emocional, A música, ela tem um papel que vai te fazer feliz ou que vai te remeter a uma lembrança. É um tipo de atividade muitíssimo usado na musicoterapia ou em processos de psicologia, porque, às vezes, um trecho musical, um pedacinho de uma música X pode fazer um paciente com mal de Alzheimer lembrar de um fato ocorrido há 30, 20 anos atrás, 15 anos, mas não porque você está forçando aquela lembrança, mas simplesmente pelo fato de ouvir um trecho da música. Então, esse ouvir emocional está muito ligado com a atividade de musicoterapia. Depois vocês podem também falar sobre o que nos faz ir a um concerto de música, um tipo de show específico, ficar horas ali ouvindo aquele cantor ou aquele tipo de música, Por quê? Depois vem outros tipos de perguntas, lá. Uma música que gosto de ouvir com frequência, uma que escuto mais raramente, uma que eu conheci recentemente, uma que eu ouvi num comercial ou num filme. E aí, a gente vai vendo que tem outras possibilidades de perguntas, além daquelas do guia, O ouvir associativo. Então, a música, ela é importante porque ela é utilizada nos comerciais. Ela ainda é um canal muito forte de meio de propaganda, de você chegar até aquele produto, de você chegar até aquela... Aí você já escuta um pedacinho da música, você já lembra daquele comercial, Depois fala da importância da música para as trilhas sonoras de filme, de seriados, de novelas, Quem não se lembra de alguns trechos? Tem aquele ouvir analítico e combinado com outros sentidos. Então, as rádios ditam o tipo de música e é um processo até hoje muito utilizado. E daí vocês vão ter outras e outras atividades, vai falar um pouquinho sobre as 4 estações do Vivaldi, O aluno vai ouvir um trecho, de repente ele tem que citar qual que é a imagem mais correspondente, depois você fala sobre as 4 estações. Então, assim, é uma gama de possibilidades muito grande, tanto na parte de musicalização, quanto na parte de pesquisa, quanto na parte, principalmente, de apreciação musical, tá? Então, espero que, mesmo sendo uma atividade, que vocês curtam um pouquinho pesquisar sobre esses temas e que as ferramentas sejam úteis aí para vocês. Eu vou pausar a gravação, se alguém tiver que fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição. E, mais uma vez, agradeço a todos pela presença.